junto com o pastor. Vamos começar o culto fúnebre. Gostaria que os nossos queridos irmãos e amigos pudessem se acomodar. Nós queremos, nessa tarde, agradecer aos queridos amigos da irmã Odes, as pessoas que admiram ela, as pessoas que tiveram uma proximidade com ela, que vieram a esse culto. Nós queremos agradecer, que Deus possa ajudar cada um a suportar esse momento de muita contrição. E nós vamos iniciar o culto pedindo a cada um que faça a sua parte com Deus. Agradeça a Deus por nossa querida irmã Odes estar num momento muito bom, que a Bíblia registra que a nossa alegria e a nossa esperança está em Cristo Jesus. Muito obrigado aos visitantes, aos amigos, aos crentes da velha guarda, e que Deus abençoe cada um. Quero também expressar minha gratidão a Deus pelo pastor Jaime Nesch, que tomou conta da minha irmã durante todos esses anos, e eu tenho dito que não só ele foi um homem de sorte casar com Odes, mas Odes foi uma mulher de sorte casar com o pastor James. O pastor James está casado, eu não sei há quantos anos, mas me parece que 27 anos que está casado com Odes. Eu tenho visto a alegria dela durante esses anos, em poder participar do ministério do pastor Jaime como missionário no Brasil. E ela tem dado a sua participação durante todo esse tempo com alegria, às vezes cansada, mas não deixava ele só para os lugares. Graças a Deus, por ela ter encontrado um pastor e poder conviver com ele todos esses anos. Quero agradecer ao pastor James por esse momento e estar aqui conosco. Eu sei que ele está emocionalmente, perdeu a esposa que tanto ama, e não é fácil a gente perder alguém que nós amamos muito e convivemos todos os dias. Mas vamos orar para que Deus possa dar ao pastor James o consolo suficiente para que ele possa continuar. Eu gostaria de recitar um versículo bíblico, ou seja, um salmo, que é o Salmo 23. Eu não sei se ele vai colocar no telão o Salmo 23, para facilitar. O Salmo 23 não é um salmo de consumo. Às vezes a gente lê a Bíblia e qualquer problema que temos é aí, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente está com um probleminha de família e abre a Bíblia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí nós estamos com um problema de saúde, abrimos a Bíblia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o Salmo 23 não é um salmo de consumo, não é um salmo que vai preencher nossas faltas. O Salmo 23 é uma realidade de vida. O Salmo 23 é uma bênção na vida dos crentes, porque o Salmo 23 promete o que o homem não pode dar, mas o que Deus pode dar. É por isso que inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Pode até faltar algumas coisas materialmente, mas não falta nada espiritualmente. Esse é o Salmo 23. Eu gostaria que vocês lessem comigo, está no telão, para a gente começar o culto. Por gentileza, todos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse momento que Ele nos dá. Oremos. Pai maravilhoso, Deus eterno, estamos aqui em Sua presença, agradecido a Deus pela vida de Odes, que teve a sua passagem e deixou um legado. Queremos agradecer pela pessoa que ela foi, pela irmã que ela foi, pela crente que ela foi, pela esposa que ela foi. Ó Senhor, Tu deixaste que ela fosse lhe encontrar, Tu permitiste isso, porque o Senhor tem coisa melhor para ela. Te agradeço, ó Deus, por ser irmão de Odes. Te agradeço por tudo que ela fez por nós. Quero te pedir no nome santo de Jesus, que o Senhor console os corações, em especial do seu marido, o pastor James. Ajuda, ó Deus, a prosseguir. Te peço por cada um amigo que está aqui, por cada um irmão, por cada uma pessoa que a admirava. Ajuda cada um, ó Deus, a suportar a falta dela. Tudo isso, ó Deus, agradecidos ao Senhor Jesus, aquele que nos deu a intimidade de falar com o Senhor. Amém. Podeis sentar. Gostaria de cantar com a igreja Wendy, número 398, do cantor cristão, Sou Feliz. Eu lembro que esse hino nós cantamos juntos com ela, com Odes. Tem até um videozinho que colocou, e ela cantando feliz da vida. Se paz a mais doce. Eu assisti hoje o vídeo e eu me lembrei o quanto ela gostava de cantar. Vamos cantar. Se paz a mais doce me der gozar, se dor a mais forte sofrer,
Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Amém? Podemos ler todos também em uníssono. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. É uma alegria. É uma alegria. Deus não quer que nós fiquemos tristes, apavorados. E Ele faz uma rica promessa aqui para seus filhos. Gostaria de, nesse momento, convidar para vir aqui à frente, louvar o nosso Deus e agradecer os sobrinhos de Odes. Ela pediu para que eles viessem e cantassem aqui. É um pedido dela, segundo informações. Então, as sobrinhas e os sobrinhos que estão presentes, que ano o senhor assumiu a igreja aqui, 90? Boa tarde. Eu estive bem relutante a visitar a tia Odes no hospital. E quando eu fui, eu conversei com o pastor James antes, dizendo que eu não lido muito bem com essa situação, não. É um ponto fraco. Mas eu consegui ir. E quando a gente estava lá, eu e a Aline, ela começou a cantar uma música e pediu para que nós cantássemos essa música. Alguns vão conseguir, eu certamente não vou. Mas se você souber,
Canta com a gente, por favor. Emoções, eu sei, florescem nestes corações, amigos. Tantas situações vividas, tão preciosas, nunca mais se esquecem. Mas perto estaremos sempre, como que nada hoje aconteceu. O amor brotou sincero e vai nos conservar um só. Ser amigos é pra sempre, como eterno é nosso Deus. Como amigos nós diremos até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sobre a mão passei, mas amigos com carinho e fé criados pela convivência pura, nos encontraremos sempre,
ser só essa ou outra. Esse era o hino que ela gostava de cantar. E esses sobrinhos, ela amava de coração. Faziam todo parte do coral quando ela começou aqui na igreja. Ela tinha um coral aqui de 37 adolescentes. Enchi isso aqui só de adolescentes, era uma benção. E aí, no hospital, essa semana, Eduardo e quem foi? A Aline, né? Estiveram lá e ela cantou esse hino e disse que quando fosse no culto fúnebre dela, ela gostaria que eles cantassem esse hino. Ela amava esse hino, né? Nesse momento nós vamos dar uma oportunidade para que alguém possa vir homenagear essa mulher de Deus que foi muito valente. Seu curso aqui na terra foi de 72 anos, bem vivido. Eu não sei quem quer vir primeiro, pastor James. Vem aqui na frente falar um pouco da sua trajetória com Odys. Obrigado, pastor. Provérbios, capítulo 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu. Ganhei. Não tem lotérica maior do que eu ganhei. Sempre falamos, eu precisava de um H, uma dose H, Odys Alves. Pastor Dias, pensa que ele é um jeitinho, começou. Mas na realidade, Deus começou 3 anos antes. Mais ou menos no 3º, 4º banco. Ana, minha primeira esposa, e eu estávamos sentados na conferência onde pastor Elquias estava entregando a igreja, pastor Odias. E Ana e eu estávamos sentados lá, participando, escutando. E Odys, aquela baixinha, estava aí regendo música. E ele estava aí regendo e começou uma música, parou. Ele olhou para os instrumentistas e disse, toca como nós ensinamos, ensaiamos, ou encosta os instrumentos. Eu olhei para Odys, aliás, eu olhei para Ana, e eu disse, que mulher! Eu disse, Ana, eu não sei por que Deus não guardou, ou deu aquela mulher como um bom pastor. E 3 anos depois, ele deu um pastor. Bom pastor, não sei. Mas ele me deu o melhor presente do universo. Tenho falado isso desde que nós casamos. Moça mais linda, mais inteligente, mais virtuosa do universo. E onde eu preguei, ela estava comigo, mandei ela ficar em pé, ela ficava envergonhada. Mas para mim e para muitos, Odys era exemplo. Eu não sei quantas vezes nesses últimos 3 dias, enfermeiros, médicos, entraram aí falando, nós nunca vimos um casal como vocês. A gente nunca viu um casal como vocês. E eu respondi assim, nós nunca brigamos, sempre tivemos paz em casa. Não por causa de mim, mas por causa dela. Se fosse para mim, eu falei com ela, vamos brigar pelo menos uma vez.
só para saber como é fazer as pazes. Ela disse, se quiser brigar, procure outro, porque eu não brigo. Odis entrou na minha vida na hora que eu mais precisava. E ela em tudo supriu as minhas necessidades. Ela era uma esposa e mais um tanto. Ela era uma missionária e mais um tanto. Ela era uma professora e mais um tanto. Deus colocou nesse corpo pequeno uma multidão de talentos e ela soube usar para honrar e glorificar Deus. E eu não merecia disso, mas eu agradeço a Deus por ter confiado ela nas minhas mãos por pouco mais de 27 anos. E eu tinha que falar com Deus nesses últimos dias. O Senhor me emprestou, o Senhor me deu como presente. E um presente não se devolve. Eu não devolvo, ela é minha. O Senhor deu. Mas também o Senhor é o soberano Deus. O Senhor é dono, proprietário dela. Pode levar. Mas o Senhor está levando o presente que o Senhor me deu. Nós conversamos nesses dias. Choramos juntos, conversamos sobre ministério e eu preciso falar. Tudo que eu precisava numa esposa, companheira de viagem, uma ajudadora idônea, eu tenho que dizer, melhor que Eva, porque Eva levou Adão, induziu Adão a pecar. Odis me induziu, me levou a uma vida mais espiritual. Faz mais ou menos uma semana e meia, estava falando com minha filha, e eu acho que ela está participando, olhando pela televisão, ou YouTube. Falei com Marla, ela disse, Marla, eu tenho que falar com Odis o que está acontecendo. Tenho que falar transparentemente o que está acontecendo. Odis diz, pai, vou orar. Desliguei, entrei na enfermaria, sentei ao lado de Odis. Eu estava remoendo como é que eu vou começar essa conversa. A médica e grupo, a equipe dela entrou e ela falou com Odis. Odis, você sabe o que está acontecendo em você? Ela disse, estou morrendo. E ela perguntou, e o que você acha disso? Ela disse mais ou menos o que está escrito em Salmos 26. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ela disse, eu não tenho medo de morrer, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar com Jesus Cristo. E você? A médica não estava esperando aquela, e você? Mas esse era Odis. Odis não perdeu a oportunidade de falar sobre Jesus Cristo. E agora, e vocês? Não deixa essa força, não deixa esse testemunho morrer com Odis. Odis é nosso exemplo. Alguém disse, você não está chorando. Oh, eu chorei. Mas hoje de manhã, 7h50, a batalha acabou. Silenciosamente, calmamente.
ela sai da minha mão e entrou nas mãos preciosas de Jesus Cristo. Obrigado, pastor. Eu lembro do dia que pastor James chegou na porta dessa igreja ali, num dia de sábado. Eu não sei o que estava vendo na época aqui. E ele disse: pastor Dias, eu estou viúvo e eu resolvi não casar mais. Depois, com o tempo, eu percebi que na minha idade, que ele era bem jovem ainda, eu não posso continuar solteiro. O senhor tem alguém na igreja que eu possa me interessar? Eu disse: tenho. Ela estava ensaiando aqui um coral. Ele disse: tem qual é? Ele disse, eu olhei para ele: está vendo aquela baixinha lá na frente, bem bonitinha? Ele disse: estou vendo, é aquela. Aí ele se apaixonou, só de olhar. Quem não se apaixonaria, não é? Era linda, ela estava assim escura por causa da doença, afetou algumas coisas, mas pode era uma mulher bonita. E pastor Jaime resolveu em seu coração casar com ela e foi uma benção até hoje. Eu gostaria também de dar a palavra agora a Eduardo. Eu não consigo cantar, mas eu consigo falar. Eu não poderia deixar de fazer algo que alguém muito importante pediu. Certamente muitos dos que estão aqui lembram dela. Era uma amiga muito querida, se chama Bari. Estive falando com ela, ela escreveu uma carta e pediu para ler um poema que ela mandou para a tia Leda, inclusive. Me pediu para ler, porque ela não poderia estar aqui. Ela é professora da Universidade Federal em Fortaleza, e as aulas iniciaram. Ela ainda tentou pegar um voo, pastor, e vir, mas não foi possível. E Bari, nós os sobrinhos sabemos o tamanho do carinho e do amor que tinha tia Odes e Bari. Odes, quando temos a honra de ser e ter uma amiga irmã e irmã amiga, temente a Deus, apaixonada por Jesus, que ama falar dele e cantar louvores ao Senhor, palavras dispensam explicações. Odes, você foi formada dentro do ventre materno, separada e constituída como profeta para as nações. Jeremias 1:5. Pensar, falar, orar, escrever sobre você é fácil, porque a palavra de Deus já testifica que você é uma filha amada, formada à imagem e semelhança do Pai Celestial. Um bom perfume de Cristo, uma carta viva, uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Você também é sal da terra e luz do mundo. Você sabia que a origem do seu nome é judaica e significa lua nova? A missão e propósito que Deus te deu aqui na terra, seus projetos, ministérios, bem como pertencer à sua família linda, amorosa, cheia de adoradores de Deus como você, amada por seus pais, em memória, por seus irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, primos, de modo especial, pelo seu cônjuge e companheiro, pastor James, que através desse relacionamento, vocês geraram muitos filhos espirituais. Também sua família da fé, amigas e amigos dentro e fora do Brasil.
Então, minha amiga, descanse seu coração em Jesus, que te deu a paz que excede todo o entendimento, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Fique certa que você combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ah, amiga linda, eu não poderia deixar de te pedir. Quando você descobrir o poema sobre o cachorro, compartilhe comigo. E outra coisa, lembre-se que eu te amo em Cristo. Sorriremos e daremos boas gargalhadas, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Sua maninha e amiga Bari. Obrigado, Eduardo, pelas palavras. Eu gostaria de convidar todos os pastores da Combes para vir aqui à frente. É possível? Os pastores estão sendo convidados para deixar uma palavra com o pastor Geis. De preferência desse lado aqui, em cima do púlpito. Vocês têm a oportunidade de 1 minuto cada um para falar com o pastor James e agradecer. Tá bom. Irmãos, eu não poderia deixar de falar algumas palavras. Odes praticamente se criou conosco. A família toda. E Odes era para mim como uma irmã, não só em Cristo, mas uma irmã carnal também. Quando o pastor ficou viúvo, eu vou falar pouco, viu? Quando o pastor ficou viúvo, ele não queria casar mais. E eu conversei com ele, e ele, como é um homem inteligente, entendeu. Eu digo: o senhor tem um ministério a desenvolver. E uma mulher de Deus na sua vida vai ser uma força muito grande. E ele entendeu isso. E passaram alguns pensamentos que eu não vou detalhar, mas por último, talvez ele nem se lembre. Mas eu disse: pastor, eu conheço uma moça que eu gostaria de lhe aconselhar, dar uma espiadinha nela. É a irmã Odes. Eu sou um pouco cupido, viu? Isso faz parte do meu ministério, que eu acredito. E ele entendeu também o recado. Eu tive o privilégio e a honra de fazer a cerimônia da aliança deles. Ele me convidou. Para mim foi um privilégio. Então, irmãos, eu estou profundamente sensibilizado com a partida. Queríamos ir lá com vida, mas hoje eu dependo. Eu dirijo para qualquer lugar ainda, graças a Deus, mas não pude renovar a carteira por causa da visão. Mas quando a gente estava se preparando para ir, eu e o pastor Adoni, foi dito que
só podia ir uma pessoa, duas de cada vez, e infelizmente não deu para ir lá com vida. Mas eu quero deixar a minha palavra aqui para o pastor James, que foi de início, que me foi pedido. Eu apenas, o pastor está sendo misericordioso que me deixou falar um pouquinho mais. Então, pastor James, não se escolhe irmão. Irmão é irmão. Amigo a gente escolhe, mas irmãos a gente não escolhe. O senhor não é só meu irmão, o senhor é meu irmão e o senhor é meu amigo. Amém? Tenho certeza disso. E eu devo muito a ele, por hoje estar andando quase perfeitamente, porque ele foi a ponte que Deus usou em 98 para me levar aos Estados Unidos e implantar uma prótese aqui no meu quadril. E até hoje eu não sinto. Foi um milagre, porque o médico que operou disse: dura até de 12 a 15 anos. Já está completando 30 e eu não sinto nada. Amém. Pastor Israel. Pode sentar, pastor. Lá. Pode sentar no primeiro banco, se for preciso. Meus amados, apesar de eu não ter tanta convivência por muito tempo com nossa irmã Olis, mas eu sou grato a Deus, porque tem uma semente na minha vida que Deus me abençoou, e essa semente nunca me deixou esquecer da nossa irmã Olis. É a minha esposa, pastor James. A minha esposa, ela se considera, se alguém não sabia, agora vai tomar conhecimento, uma das discípulas da irmã Olis, porque ela aprendeu muito. E toda hora, todo instante, ela sempre falou em Olis, tanto como em orar, como em elogiar o exemplo da irmã Olis. Então ela nunca me deixou esquecer. E hoje ela tomou um choque muito grande. Não teve condições de vir emocionalmente. Mas quando tomou conhecimento, ela não deixa a minha palavra. Creio, para encerrar minha palavra, que o pensamento da irmã Ode era o pensamento do apóstolo Paulo em Filipenses 1:20, que o viver para ela só tinha resultado se fosse Cristo, e o morrer é lucro. Deus abençoe o pastor James. Obrigado. Pastor Adonis Edek. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu queria agradecer a Deus pela vida da irmã Odes. Queria agradecer a Deus pela vida do pastor James. Eu gostaria de dizer aqui perante todos que as pessoas que fazem parte da nossa história, elas devem ser lembradas com muito amor. Pastor James, ele fez parte diretamente da minha formação. Isso é algo muito importante para mim e eu jamais esquecerei. E ele sabe muito bem disso. Jamais esquecerei. E a irmã Odes, da mesma forma. Eu não sei o que ela via, mas toda vez que ela chegava perto de mim, ela me chamava de meu lindo. Eu não sei o que ela via, mas toda vez que ela chamava, dizia meu lindo. E sempre quando chegava perto de nós, era com um sorriso muito grande, com um carinho assim, sem tamanho. E todos sabem aqui o carinho que eu tenho pela família Alves. Essa família sempre nos tratou como irmãos, como filhos, como amigos, assim, é algo muito verdadeiro. E a palavra que eu gostaria de dizer aqui para essa família, para os pastores, irmãos, amigos, sobrinhos, todos que fazem parte dessa história, é que Deus, Ele é bom. Ele nos fortalece.
E quando partirmos daqui, quando a nossa irmã partiu daqui, nós nos encontraremos com ela na glória, porque essa é a nossa esperança. Então, a família Alves, eu deixo pessoalmente o meu abraço. O meu abraço. Não é muita coisa, mas é verdadeiro. É verdadeiro. Fiquem firmes. Obrigado, pastor Adão Zendek. Pastor Carlos. Amados irmãos, a minha palavra será pouca, né? A palavra de Deus diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, né? E essa palavra eu traduzo pelas palavras do pastor James, que ele citando Provérbios 31, né, ali 31, a respeito da nossa amada irmã, amiga, serva de Deus, Odes. E essa palavra preciosa foi que ele expressou, e deve ser isso que os familiares, nós irmãos em Cristo, amigos, parentes, todos devemos trazer em nossos corações a respeito de Odes. Eu não a conheci muito de perto, mas eu ouvi o testemunho dela de perto, pela família, por alguns irmãos e amigos da igreja, e os frutos aqui da nossa igreja aqui em Jaboatão, que se desenvolveram. Então, quero deixar para a família o meu sentimento, o meu carinho, que Deus conforte, console a todos, e o pastor James também, o nosso agradecimento pela boa contribuição aqui em nosso meio na obra Batista Bíblia aqui em Pernambuco. Obrigado, pastor Carlos, pastor Rinaldo. Momentos difíceis nós passamos, mas o que nos conforta é sabermos que o salvo, quando parte deste mundo, está nos braços de Deus, nos braços do Pai. Falar da irmã Odes, eu não tenho muito da minha conversão para cá, não muita convivência, mas eu lembro bem em 2014, mais ou menos, que eu e minha família fizemos uma viagem, né, para Caruaru, e estivemos na casa do pastor James, com a irmã Odes, e o modo que ela nos tratou de forma carinhosa, bem amigável, sempre uma pessoa solícita e um exemplo de cristã. E aquilo nos marcou pela pessoa que ela era, pela pessoa que não perdia a oportunidade de aconselhar, de exortar, de mostrar o caminho. E naquele momento, né, na minha caminhada cristã, em transição de ver algumas coisas concernentes ao ministério, então ela me ajudou, né, de uma forma especial. E também ao pastor James agradecemos pela sua vida, né, pelo ministério que Deus colocou na sua mão, e também cuidar da irmã Odes, e também pelos conselhos que sempre nos ajudaram. E sou grato a Deus pela vida da irmã Odes e do pastor James. Deus abençoe. Obrigado, pastor Rinaldo. Pastor Gilberto. Nos anos entre 2010 e 2011, eu tive o privilégio de passar alguns dias na casa do pastor James, a irmã Odes, e eu posso comprovar, testemunhar o que ele disse aqui. Eles tinham um diálogo muito amável entre eles, né? Eu estava ali como um intruso na casa deles, mas foi um momento de treinamento e eu pude aprender muito com esse casal. A irmã Odes me ajudou muito naquela época na minha dicção. Pastor James foi como um pastor para mim, em treinamento no campo missionário, e eu louvo muito a Deus por isso, na minha vida, de poder ter conhecido esse casal
e a sua vida falar a minha vida. O que eu poderia dizer ao pastor James, o pastor já sabe, no mundo temos aflições, é uma dificuldade, mas em Cristo nós temos paz. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Odes. A irmã Odes, o pastor James falou que ela foi uma bênção para ele, mas o Senhor também foi uma grande bênção para a vida dela, pastor. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Está aí, pastor James. As palavras de carinho que foram ditas aqui são todas verdadeiras. Nesse momento eu quero passar a palavra para o pastor Elcias, que ele vai trazer uma reflexão para nós. Amados irmãos, não faz muito tempo eu estive aqui nesse mesmo púlpito trazendo uma mensagem no velório do meu irmão Ilquias, pastor Ilquias. Hoje me encontro mais uma vez aqui. Confesso que não é fácil. Alguém acha que não é fácil estar pregando a palavra de Deus? Bem, não é fácil, amados irmãos, pregar no velório de um ente querido. Não é fácil. Quando eu estou aqui, vocês só tem vários olhos olhando para mim, e eu olho cada face dolorosa de vocês, os olhos encharcados, vermelhos. E isso mexe muito com quem está aqui em cima. A dor deixa a gente um pouco paralisado. Eu havia esquecido, o pastor disse, fazem um bom tempo que a gente falou para o Senhor que nós gostaríamos que o Senhor trouxesse a palavra. Eu peço desculpa, pastor, mas Papai do Céu prepara a gente. E a gente nem sabe. Eu tenho trabalhado num estudo na nossa igreja, nos dias de quarta-feira, culto de oração, de exortação, de incentivo, para que no meio da dor, a gente não perca a esperança. E esse é o título da mensagem, porque falar de ódios, todos aqui já falaram. Abraçar, já abracei quase todos vocês. Eu já chorei, irmãos. Talvez as pessoas olhem para mim e fiquem, ele é difícil, ele é forte. Sou não, irmão, não sou forte não. Eu estava indo ao encontro hoje de manhã do pastor. Peguei um engarrafamento com a chuva que deu, pastor. Ele disse, olha, Tiago chegou aqui, eu vou com ele resolver as coisas. E eu vi que aquele engarrafamento ia me impedir, ia atrasá-los. Eu dei meia volta e disse, então pastor, eu vou resolver algumas coisas, eu vou dar respostas a pessoas que estão em busca de respostas nesse momento. E eu, irmãos, vindo com o carro, não aguentei. Encostei o carro num posto. Chorei até me acabar. Chorei. Veio alguém do posto lá. Tá tudo bem? Disse, tá. Depois que eu vi que já chorei o bastante para poder seguir caminhando naquele volante, eu dei continuidade. Sei que as lágrimas, elas não secaram. A esperança não morre na dor. Você crê nisso? A esperança não morre na dor. E esse título é extraído de uma passagem linda, de um funeral. Um funeral que já havia sido assistido durante 4 dias, pastor. E todo mundo já sabe, quando eu falo em 4 dias, a morte do grande amigo, irmão, filho do nosso querido e mestre Jesus. Jesus chega ali. E aí, em João capítulo 11, eu gostaria de ler aqui para vocês. O evangelho que João escreve.
João capítulo 11, do verso 20 ao verso 22. Já está projetado também na parede, nós vamos ler aqui. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Vamos orar. Pai eterno, nós louvamos a Ti, porque em meio a tantas dores, nós temos palavras de consolações vindas de Ti. A Tua palavra é bálsamo para nós, é fortaleza, é a verdade que nós tanto precisamos. Ajuda-nos a entregar a Tua palavra. A minha querida irmã Odis não precisa mais ouvir, que nem vai ouvir. É apenas um corpo que não expressa mais nenhuma emoção. Mas aqui tem corações, tem mentes e corações que precisam ser alimentadas e revigoradas nas suas forças, pelo Teu poder. E nós suplicamos as Tuas bênçãos nesse momento, em nome de Jesus, amém. Há momentos, amados irmãos, que a vida nossa nos prega algumas peças. Há momentos de uma dor tão intensa como essa, e a dor intensa, ela tem uma facilidade de nos paralisar, deixar a gente sem vontades para fazer nada. Nós ficamos silenciosos no meio do luto. Isso tudo, amados irmãos, dói profundamente. É o diagnóstico inesperado que nós recebemos de um médico. É o fim de um sonho, quando ele já não existe mais para nós sonharmos. Parece que tudo isso vem sepultar completamente todas as nossas expectativas. Mas aqui em João, no capítulo 11, nós encontramos nessa palavra lições para a nossa vida espiritual, porque eu vejo aqui que aquela casa ali em Betânia, a casa daqueles irmãos, estava completamente mergulhada em choro. O ambiente era pesado, de muita tristeza. O texto fala lá que Lázaro não havia morrido apenas um dia. Certamente, se nós passássemos 4 dias aqui num velório, a dor seria tremenda, irmãos. Se nós nos reuníssemos, mesmo que sepultássemos Odis, mas nos reuníssemos só para viver esse momento de dor, de tristeza, seria terrível. A sensação de Marta e Maria, quando soube que Jesus estava chegando, era que Ele estava chegando talvez atrasado. Talvez, mas eu não vejo bem assim. Mas quantas vezes nós nos sentimos assim? Sabe, às vezes a gente pergunta: se soubesse mais cedo, se fosse diagnosticado há 1 ano antes. Se eu cuidasse mais da minha vida. Se eu dormisse melhor. Se eu me alimentasse melhor. E esse lamento da ausência. E quando Marta chega: se tu estivesse aqui, não era uma queixa a respeito que Jesus demorou, mas era esse lamento de dizer: se tu estivesse aqui, tudo seria diferente. Então, muitas vezes, algumas pessoas acham que até Marta não tinha uma fé profunda no Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, a palavra de Marta não era aquela palavra que dizia: já era, não há mais o que fazer. E nós vamos ver aqui, esse texto glorioso vai nos mostrar que Jesus não chegou atrasado, amém? Jesus nunca chega atrasado. Ele chegou no momento certo de revelar
a sua glória e poder. Louvado seja Deus. E uma das palavras que eu vejo aqui que Jesus está dizendo para aquele momento e o que vai acontecer em breve, mas também o que vai acontecer muito mais lá na frente, ele diz para aquela sua amiga, sua filha: se crer, tu verás a glória e o poder de Deus. Marta diz: eu sei que na ressurreição dos mortos, mas Jesus está dizendo para ela que ia fazer um milagre naquele momento, mas também vai fazer um milagre na ressurreição dos mortos. Sabe, irmãos, uma lição que eu posso ver aqui, é uma lição para cada um de nós. Os problemas têm uma tendência de deixar a gente sem vontade de fazer nada, sem querer ir mais para a igreja, de não estar reunido com a família, de não querer se alimentar, sabe? Porque a dor tem esse poder que paralisa. Mas o que nós vemos aqui, que Marta nos dá uma lição profunda, que nós devemos correr com as nossas dores ao encontro de Jesus, amém? Ela não esperou Jesus chegar, ela ouviu que Jesus vinha, ela disse: eu não vou esperar, eu vou correr ao encontro dele, eu vou com minha dor com ele. E eu estou dizendo, meus irmãos, nunca espere. Você está com a dor, você está com problema, está desesperado, corra ao encontro de Jesus, em passos ligeiros, e vá com a sua dor. Ela não esqueceu a sua dor, ela foi completamente com a sua dor. A dor nunca deve nos afastar de Deus, mas a dor, pelo contrário, deve nos empurrar mais para o nosso Deus, amém? Tem muitas pessoas que abandonam rápido, mas Jesus diz, a palavra de Deus nos diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançamos, por causa do Espírito Santo de Deus e na graça de Deus. São momentos difíceis, irmãos, que o isolamento se torna um convite muito forte para nós, mas não se deixe vencer. O verdadeiro alívio não é encontrado no isolamento, o verdadeiro alívio só é encontrado na presença daquele que carrega as nossas dores. O nosso Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu tenho um alívio para vocês. Deus acolhe perfeitamente a nossa humanidade nas nossas dúvidas todas. Eu vejo Marta com tantas dúvidas chegando, e Jesus, como bom mestre, dá uma aula e um tranquilizante para a alma de Marta, porque Marta não fingiu que estava tudo bem. Ela chegou lá, levou sua dor genuína como estava. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, ou toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes pergunta: por que vocês são tão fortes? Por que vocês cristãos são tão fortes? Porque nós levamos todas as nossas ansiedades sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre a honestidade das nossas perguntas e a certeza da sua presença entre nós. Nós lemos hoje que o pastor levou, a gente leu o Salmo 23. E uma das passagens fortes, que eu gosto muito do Salmo 23, tem gente que só gosta da primeira parte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É bonito, gosto. Mas a parte que eu gosto são duas: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a outra, nesse texto, que ele diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor, Ele é bom e misericordioso, me acompanharão todos os dias da minha vida. Quando Marta chega na presença e diz assim no verso 21: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morto, não teria morrido. À primeira vista, como nós falamos, parece que ela está fazendo uma cobrança, uma crítica a Jesus Cristo.
Mas quando nós analisamos o coração profundo de Marta, mas perfeitamente dentro de uma exegese aqui, nós percebemos que não se trata nada disso, de uma acusação, ou talvez de uma falta de fé dela, mas tem duas coisas profundas aqui. Confirma que ela era uma mulher de fé. Se tu estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido. É fé. Ela só tinha um problema, era quanto tempo. Mas ela tem uma fé em Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não vou me demorar muito não. Vou até fechar aqui. Há uma palavra de Deus que diz que uma semente, quando cai em terra boa, ela morre, mas dá frutos. Certamente, a gente vai sepultar a semente de Deus plantada aqui na terra. Mas os frutos do carinho, do amor, vão ser eternos na mente e na vida de cada um de nós. Eu nunca vi uma pessoa tão cheia de amor como Odes. Eu aprendi a amar mais com ela. Foi Odes que me ensinou a abraçar mais. Quem conhece Odes sabe. Esses braços, acolhedor. Odes nos ensinou como ter convivência. Odes nos ensinou muitas coisas. Eu estava vendo pessoas aqui falando, eu não esqueço quando ela nos ensinava no coral. Que paciência para nos ensinar. Então, amados irmãos, Odes, ela está sendo, vai ser sepultada. Mas os frutos estão germinando em nossos corações. Eu disse que quando eu estava falando para alguém aqui, olha, sabe, Jesus disse também, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É essa a nossa fé. E eu encerro aqui dizendo o seguinte, amados irmãos. A semente que Deus plantou aqui na terra, que somos todos nós fomos plantados para florir, para deixar esse mundo mais bonito do amor de Deus, exalar o perfume do Senhor Jesus Cristo. E quando a nossa missão ser concluída aqui, os frutos se encerrarem aqui, Deus pega essa semente e leva para o seu jardim especial, no lugar especial, no seu jardim maravilhoso. Hoje nós temos um jardim florido lá no céu, com todos os nossos amados em Cristo Jesus, e Deus escolheu para si. É assim que eu vejo a despedida de um crente aqui na terra dos seus, porque Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas Ele tem um prazer enorme na morte dos seus servos. Que Deus nos abençoe. Fiquem em paz como sempre estiveram, na presença, no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Vamos descansar, ficando de pé. Vamos cantar aquele hino muito conhecido. Eu quero pedir ao nosso irmão Rosival, se está ainda presente, está aqui. Quando eu me converti em cavaleiro, nós éramos amigos lá, na mesma idade. Eu sou um pouco mais velho do que ele, mas para mim foi uma surpresa ver o irmão Rosival aqui, um bom cristão, ajudando a gente na música. Eu gostaria que você nos ajudasse com a música, porque ele vive.
Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com majestade, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Podem sentar. Eu gostaria de pedir ao pastor Josias para orar, encerrando esse culto. Vem cá, pastor Josias, por gentileza. Pastor Josias é o nosso pastor mais maduro, muita experiência. Obrigado, viu? Foi que ele disse. Pastor Jaime está dizendo que pastor Josias foi o primeiro pastor batista que ele conheceu em 1974. É por isso que nós devemos tanta honra ao pastor Josias, pelo que ele representa para a gente aqui em Pernambuco. Pastor Josias. Irmãos, antes da oração, eu quero agradecer as palavras do pastor James ao meu respeito. Eu quero dizer que eu aprendi muito com ele, muito. Ele foi meu professor e teve um pastor que falou que ele ensinou pela vida. Ele me ensinou também pela vida. Lá nos Estados Unidos,
Ele e a esposa dele, essa que está aqui, me deram uma assistência plena e total lá, numa cidade, num país que eu não conhecia. Então, eu tenho uma gratidão profunda por eles, profunda. Os irmãos podem ficar sentados como estão, incline a sua cabeça e eleve o seu pensamento ao trono da graça que a gente vai orar. Pai Santo e poderoso, damos-te graça, Senhor, pela vida que nós temos, a vida existencial e muito mais, muitíssimo mais, mas pela vida eterna que temos em Cristo Jesus, sem que a mereçamos. Pai, eu te sou grato, porque o Senhor ouve as nossas orações. E Deus sabe porque eu vou falar isso. E para quê? Nós oramos na igreja, que Deus abençoasse o pastor James, abençoasse a vida da nossa irmã Odis. E hoje de manhã nós oramos agradecendo, porque o Senhor ouviu as nossas orações, tirando ela desse sofrimento aqui. Mas pedimos que o Senhor continue consolando e orientando o pastor James nessa caminhada. A nossa irmã Odis combateu o bom combate, até os últimos minutos falando para aquela médica, acabando a carreira e guardando a fé. Te damos graças porque o Senhor ajudou ela a crescer na fé, até os últimos milésimos de vida da sua existência aqui. Pai, continue abençoando o pastor Dias na direção dessa igreja, continue abençoando cada membro, cada congregado aqui, e abençoe, Senhor Deus, a tua obra, não somente aqui em Pernambuco, mas em qualquer lugar onde o teu verdadeiro evangelho esteja sendo pregado e vivido. Pai, muito obrigado por tudo. Continue, Senhor, consolando os nossos corações, porque todos nós sentimos a ausência, os talentos, a vida da nossa irmã, mas ela está lá na glória agora. Muito obrigado por tudo. Nos abençoe com a noite tranquila e um sono reparador. E o Senhor abra o entendimento daqueles que estão aqui, que por acaso não sejam salvos ainda, que entregue seus corações ao Senhor Jesus Cristo, porque um dia todos comparecerão perante o Senhor na vida futura. Pai, é assim que eu te oro, pedindo e também agradecendo, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno. Amém, amém. Obrigado, pastor Josias, Deus abençoe. Quem quiser se despedir de Odis, no bom sentido, né, de ver a última vez aqui na terra, porque no céu a gente vai se encontrar, a Bíblia diz que a gente vai se apresentar, não vai se lembrar, mas irão se apresentar. Então, quem quiser ver agora, matar aqui a saudade que já está fazendo, tem a oportunidade nesse momento. E o pastor James pede, e quando o carro chegar daqui a pouco, os sobrinhos possam levar o caixão até lá, só os sobrinhos que estavam aqui. Ele tem aqui uma parte, 3 de um lado e 3 do outro. Pode vir, quem quiser, fiquem à vontade. E que Deus abençoe a todos.
Quero informar que daqui vai sair até Caruaru, onde o pastor Geme e a irmã Odes trabalhavam como missionários lá. Se alguém quiser ir para Caruaru amanhã de manhã, o culto vai começar lá às 8 horas e o sepultamento está marcado para 10 horas. Cemitério Parque dos Altos. Vamos deixar nas mídias sociais, tudo vocês podem ver. Vamos deixar tudo na informação nas mídias sociais, tá bom? Então vocês procurem na mídia da igreja, do pastor Elcias, dos irmãos, da família, e nós vamos deixar lá todas as informações.